Bem-vindos, senhoras e senhores, seguidores do Arquibancada Jovem, para este que é o novo projeto da página, o Arquibancast, nosso conteúdo em formato de áudio, para os seguidores e seguidoras aí que passam um dia na rua com um fone de ouvido, sempre junto, mas que não querem perder nada que acontece no mundo do futebol, dos esportes, repercussão, pós-jogo, pré-jogo, informação e muita opinião. Então, fiquem com a gente, que esse é o primeiro de muitos podcasts aí da página. Então, sem mais delongas, vamos apresentar aí a galera que está comigo hoje. Quero começar com quem deve estar mais feliz essa semana, deve ter acordado melhor no dia de hoje. Por favor, Lourenço Castro, seu destaque inicial. Olá aos ouvintes, aos amigos da Arquibancada. E olha, como o programa hoje vai ser só bobajada, né, cara? Eu quero começar com um assunto sério, né? Estou aqui com a 0 hora em mãos, né? Eu vou aproveitar aí a possibilidade, né, da multimedialidade, ó. Só uma notícia que é importante, ó, manchete da 0 hora hoje. Aí na câmera dá para ver, ó. Falta de óleo diesel ameaça a colheita de soja, viu? Então aí, ó, fica esse alerta aí, pessoal. Estoquem óleo diesel. Ok, agora vamos para o outro lado da história. Quero chamar aqui agora, por favor, Bernardo Alencastro, seu destaque inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero dizer que o torcedor colorado que está triste, ontem foi decidido o campeão da Copa do Brasil 2026, Esporte Clube Internacional. Agora eu quero ouvir mais um do lado vermelho da história. Por favor, Bento, junte-se a nós. Opa, boa noite a todos. A partir de ontem eu virei especialista em Kings League, inclusive está 4-3 Fluxo contra a Loud, pelo último jogo do primeira rodada do segundo split. Informação aí para arquibancada. Ok, agora vamos com Cauê Santos. Muito boa noite, é um prazer estar ao lado de gênios do futebol, gênios da Kings League, inclusive. Meu destaque vai para o título que ocorreu, acho que esse final de semana agora, que o Grêmio acabou vencendo. Fazia 20 anos que o Grêmio não vencia no Beira-Rio, então eu acho que é uma data especial. E agora o mais chato de todos, né? O mais chato de todos, mas infelizmente o que eu mais gosto, por favor, Caio Matos, junte-se à mesa. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, copiando meu amigo Bernardo Alencastro. Eu gostaria de pedir um minutinho da atenção de todos e peço para que todos larguem o seu voto único no Babu, que está nesse paredão aí nessa semana. Ele infelizmente está tendo atitudes lamentáveis. E sobre futebol, depois a gente fala sobre a melhor parte do final de semana, né? Que foi a briga generalizada entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Eu achei que o senhor ia pedir um minutinho de silêncio, né? Para o finado aí. Mas sei que não é do teu feitio fazer essas coisas. Ah, não, eu sou isento. Maravilha, maravilha. Nesse clima maravilhoso que iniciamos agora o Arquibancast, eu quero começar com o lance que, pelo menos no Rio Grande do Sul, foi o que mais chamou a atenção. Acredito que tenha definido a final do Campeonato Gaúcho, até porque o Internacional voltou para o segundo tempo sem condições nem táticas e nem mentais para recuperar o placar, que foi o pênalti marcado em campo por Rafael Klein, e que após uma chamada do VAR, ele entendeu que o lance não era o suficiente para marcar a penalidade, que não é o mesmo entendimento, eu acredito, do meu amigo Bernardo Alencastro. Por isso eu convoco ele para ser o primeiro a dar sua fala aqui nesse espaço que é muito ouvido, né? É muita repercussão, então acredito que a sua fala agora vai ser ouvida por muita gente. Por favor, Bernardo, se pronuncie. O árbitro Rafael Klein foi aplaudido no Beira-Rio ontem, por estádio todo, porque é um palhaço. Esse cara é um palhaço. Mas tem uma notícia boa. Ele aprendeu que se cobra lateral com o pé dentro do campo, tem que voltar. Ele fez 2 vezes com o Pavon. Talvez ele aprenda na próxima que pênalti é pênalti, né? Mas falando um pouco sério, cara, é absurdo aquele pênalti anulado. Era um momento que o Inter estava bem no jogo. Claro, ainda seria muito difícil uma reversão, mas eu acho que aquele gol poderia ter mudado a história do jogo, pelo menos para ter dado um pouco mais de emoção. O campeonato inteiro, o VAR decidiu não se meter nas decisões do árbitro.
menos na final contra o Tricolor Gaúcho. Mas eu acho que se for esperar aí, né, que tenha uma equipe de arbitragem aqui no Rio Grande do Sul que não seja gremista, vai ser muito difícil. Porque é uma questão matemática, né? 70% a 30%, né? Segundo o IBGE, segundo o Globo, Datafolha, Instituto Quest e tantos outros institutos respeitados de pesquisa aí, né? Eu que costumo trabalhar com fatos, e são 7 árbitros ali, né? Às vezes 8, porque tem o reserva ali, né? Então, desses 7, pela regra, 5 vão ser gremistas. Vai ser sempre a vantagem, entendeu? Exatamente. Então, Inclusive, o presidente da Federação Gaúcha. Federação Gaúcha, gremista, arbitragem, gremista, a imprensa, gremista. Parece que agora o Ayatollah Khamenei e o Trump descobriram que os dois são gremistas. E vai acabar a guerra agora. Chegaram no acordo já. Parece que é todo mundo gremista. Eu quero ouvir agora, senhores, análise técnica, eu quero argumentos agora para falar, porque na minha opinião, estamos falando de um dos lances de arbitragem mais difíceis nos últimos anos. Eu não sei se os senhores concordam, mas para mim foi um dos lances mais difíceis, porque se tu olha de um ângulo, tu consegue ver uma coisa, se tu olha de outro. No meu entendimento, eu acho que não foi pênalti. Eu vou ser sincero aqui, acho que não foi, mas foi uma coisa muito 51-49, assim, foi muito interpretativo. Na minha opinião, o que errou foi o VAR, né? O VAR ter chamado ali um lance que, enfim, o Klein estava a 2 metros do lance, tinha uma visão bem clara do que estava acontecendo, e o VAR foi lá e chamou. Acho que essa interrupção ali que foi a questão que a arbitragem não saiu bem. Enfim, a arbitragem do Klein durante o jogo inteiro não foi muito boa, mas nesse lance, enfim, eu acho que ele acertou. O que me pega é realmente a questão do VAR ter intervido. Quero saber se é o entendimento de vocês também. Acho que eu vou falar aqui minha opinião, que basicamente quando vê o lance pela primeira vez e quando tu tá vendo o jogo assim, acho que todo mundo vê que é um pênalti claro, pelo menos, no primeiro momento. Mas depois, quando analisa um pouco a câmera que vem de trás, dá para perceber que o Monsalve chega primeiro na bola, que acaba desencadeando com que o Alan Patrick desse um chute, ou acaba se desequilibrando, fazendo com que ele caia. Mas, assim, é um lance muito debatível. Quando eu vi primeiro, eu achei pênalti, mas ao longo desse dia que eu acabei vendo o lance em todo lugar, vi a análise do PC de Oliveira, vi a análise do pessoal que se diz juiz no Twitter, né? Mas, assim, pelo que eu vi, eu acredito que agora, vendo mais atentamente, não foi pênalti. É um debate muito, muito plausível, mas eu acho que, na minha opinião, não foi pênalti, assim. Eu tô cansado disso, cara, na real. É toda vez isso, toda vez é arbitragem, toda vez é pênalti, considerando como se fosse a porra do pênalti ia tirar os 3 do Grêmio, entendeu? Essa porra. Então, é toda vez isso, sabe? E aí é toda vez uma desculpa atrás da outra, da arbitragem, e aí acho que tem uns 5 Grenal que a arbitragem é duvidosa, tanto pro Inter quanto pro Grêmio. Então, assim, eu acho que é tudo uma máfia da imprensa gaúcha para gerar entretenimento ali por uma semana até o próximo confronto. Acho que esse é o... Cara, esse é o tô com o meu querido amigo Bento nessa aí, cara. Eu acho que, tipo, esse lance, falando sério agora mesmo, é aqueles pênaltis que é no limite da regra, assim. Eu não acharia um absurdo se fosse marcado mesmo o pênalti ali naquele lance, porque realmente é muita coisa acontecendo simultaneamente ali. Mas a real é que essa final, ela foi decidida num lance de arbitragem que não tem contestação, que foi a expulsão do Bernabé lá no primeiro jogo. Ali não tem o que discutir e ali acabou o Grenal. Ali o Grêmio conseguiu ser superior, né? O que teoricamente é a lógica, mas quem vê os jogos do Grêmio há alguns anos, o Grêmio tinha dificuldade de se impor quando tinha a mais, ou até mesmo, né, enfim, de se impor quando o jogo parecia mais fácil. E o Grêmio conseguiu se impor lá na Arena. Então foi a expulsão do Bernabé, que foi o lance capital de toda essa final. E todo o resto depois é discutível, tudo bem, beleza. Mas o lance que decidiu a final não foi esse pênalti, não foi o pisão do Vieri, que a gente pode falar depois, não foi o cotovelaço de alguém, não sei o quê. Foi um lance que é indiscutível, que é o Bernabé expulso lá na falta que ele faz no Muzu. Obviamente, eu não acredito em um complô, um terraplanismo contra o Inter, assim. Eu acho que a nossa arbitragem é muito fraca e é incoerente, assim.
num cotovelaço do Arthur, o VAR não chamou, mas aí num pênalti duvidoso que aqui mesmo não teve uma unanimidade, ele chamou, sendo que é um pênalti interpretativo, o juiz estava dentro do campo a 1 metro do lance. Se o juiz não viu aquele lance em tempo real e deu o pênalti, eu acho que o VAR não precisa se meter, assim, claro que a final não passou por isso, o Inter foi incompetente também, perdendo o gol do Carboneiro, o gol que o Gabriel Mercado podia ter chegado na bola, podia ter... O Inter entrou nervoso desde o início, acho que isso a gente tem que falar também, assim, o Inter já entrou pensando nos 3 gols, e não no primeiro e depois no segundo. Então, acho que não passou por aí, mas a nossa arbitragem é incompetente, e eu acho que assim, o gremista que tá feliz hoje vai estar puto com a arbitragem amanhã, e é isso aí, a arbitragem é ruim. Essa aí foi uma excelente análise, porque é muito comum o torcedor, não só gaúcho, como o torcedor brasileiro, não reconhecer os deméritos do próprio time, né? E a partir daí tentar achar uma desculpa, porque é o famoso ou ganha, ou empata, ou é roubado, sabe? O time não pode perder porque faltou competência. O Inter teve sim a chance de fazer os 3 gols durante a partida. Ali citou a jogada que o Carboneiro errou, o Borré errou pelo menos 2 gols na cara também. O Borré, novamente, em uma tarde de Borré, como nós conhecemos ele, não foi o Borré do início dessa temporada, que estava sendo um pouco mais competente na frente do gol. E é o seguinte, toda essa questão de arbitragem, ela é muito discutível. Eu concordo muito que tiveram erros, mas também tiveram acertos. Só que o problema, como falou o Bernardo, é a inconsistência, sabe? Um lance é uma coisa, outro lance é outra. Por exemplo, na minha opinião, o lance do Arthur, sim, poderia ter sido chamado VAR para analisar, como o lance do Ronaldo também no Amuzu poderia ter sido chamado para analisar. Na primeira partida também o Borré era para ter levado o segundo cartão amarelo depois de ter dado um tapa no braço do Vieri e ter sido expulso. Então, assim, normalmente repercute aquilo que convém por uma narrativa de um dos lados. O que vai perder vai reclamar um pouco mais e o que vai ganhar vai fingir que não aconteceu. Então, é um problema meio que sistemático brasileiro e é muito difícil a gente conseguir reverter isso. É só a gente pegar o exemplo do Everton, o goleiro. Toda vez que toma um gol, ele já sai correndo escandalosamente em direção à arbitragem para reclamar. Mesmo em gols legais, gols que não aconteceram absolutamente nada. Então é um mal do futebol brasileiro. E eu tô para falar que a arbitragem não é ruim só aqui, porque se nós temos algum ouvinte, algum companheiro aí que acompanha o futebol inglês, sabe que o campeonato inglês é cheio de erros de arbitragens escandalosos, que inclusive já decidiram o campeonato. O Manchester City já foi campeão com uma pequena diferença de pontos por conta de um gol que o Rodri dominou a bola com a mão e logo em seguida marcou o gol. Então, assim, a arbitragem ruim tem em tudo que é lugar. Então, a gente precisa de uma solução, não só no Brasil, mas mundialmente em relação aos árbitros. A gente precisa de uma profissionalização e de uma melhor capacitação deles para que essa desculpa de arbitragem possa parar de uma vez por todas. É um mal de torcida, é um mal de arbitragem, é um mal sistemático que a gente tem por aqui. Se eu puder, Guto, explicar a minha introdução aqui, quando eu disse que o Sport Clube Internacional é campeão da Copa do Brasil de 2026, eu quero a ajuda do meu amigo Castrogol, que me responda. No ano de 2016, quem foi campeão gaúcho? O campeão gaúcho foi o Sport Clube Internacional. Se eu me lembro bem, no final daquele ano, também acabou caindo para a segunda divisão, né? E em 2006, quem é que foi o campeão gaúcho? Se eu me recordo bem, foi o Grêmio de Porto Alegrense, ganhando no Beira-Rio. 2010, quem é que foi o campeão gaúcho? Foi o Grêmio também. Sport Clube Internacional, campeão da Copa do Em 1993, Lorenzo, quem que foi o campeão gaúcho? Só um segundo, né, por favor. Em 1912, quem foi o campeão do Citadino de Passo Fundo, Augusto? Só não vê quem não quer. Vamos deixar o Bernardo concluir o raciocínio dele aí. Não, eu acho que tá bem explicado já. Dá pra mim. Incluído meu raciocínio. Pô, mas eu queria falar mais uma coisa ainda sobre o Grenal, tá? Que eu acho que esse papo de arbitragem é importante, mas toda rodada vai ser igual, esse assunto de arbitragem. A gente nunca vai parar de falar disso. Então eu queria aproveitar para valorizar, né, esse canhão de audiência, que é o Arquibancast,
para falar que o Grêmio também teve mérito nesse jogo de volta. O Grêmio não jogou mal o jogo de volta. O Grêmio, né, tinha duas opções, né? Ou entrava no modo meio suicida para fazer mais gol ali no Beira-Rio, ou segurava direitinho, que foi o que o Grêmio fez. Então, pô, o Vieira e o Gustavo Martins foram muito bem nesse jogo. O Marlon, que é um lateral que costuma subir um pouquinho mais, sacrificou ali atrás. O Pavon, né, que é a grande invenção de Luiz Castro, que será também lateral da Argentina na Copa do Mundo, o Christian Pavon, também fez um jogo muito competente. Então, pô, tem arbitragem, o Inter foi mal, o Inter errou, mas o Grêmio soube fazer um joguinho encardido. E é muito importante que o Grêmio saiba fazer isso. Eu queria puxar um debate de um nosso colega que estava presente no piloto deste programa, que é o Gabriel Jesus. Ele fez uma fala recentemente, ontem, que falou que o Inter, com 11 contra 11, acabou jogando melhor que o Grêmio contra o Inter com 10 jogadores. Eu queria saber a opinião de vocês. Qual seria a sua opinião de vocês? Gabriel Jesus, que estava sendo cancelado na rede vizinha. Eu fui ver, olhem os comentários do vídeo. Eu não concordo com esse hate contra o menino Jesus, viu? Não, primeiro que a premissa dele a premissa dele é errada já do ponto de vista que o Grêmio nunca jogou com 11, né? Ou jogou com 12, né? Já que o árbitro era gremista também, ou com 13, com VAR também. Então, na real, é 10 contra 13. Deixa eu entender, a opinião é que o Inter jogou melhor que o Grêmio quando estava 11 contra 11 ou quando tinha teve a expulsão do Wagner Leonardo? Assim, ele, na segunda opinião dele, o Inter jogou melhor no 11 contra 11 do que o Grêmio jogou no 11 contra 10 no primeiro jogo. Pois é, aí entra uma questão também. O Grêmio foi no segundo jogo para administrar. A minha opinião é que o Grêmio jogou muito mal no segundo jogo, mas todo mundo ali viu que o Grêmio foi ali para administrar o placar, já estava com a vantagem, então não foi ofensivo. Tanto é que, por exemplo, o Marlon, se duvidar, não passou da metade do campo. Né? O Arthur, em muitas bolas, ia fazer a função do lateral, porque o Marlon não subia, o Grêmio não foi para se defender. Agora, o Grêmio jogou muito mal no segundo jogo. O Inter jogou muito melhor e teve chances de abrir o placar e até aumentar. Essa é a minha opinião, não sei se vocês pensam igual. Eu acho difícil comparar o contexto dos dois jogos. Porque quando o time vai com 3-0 de vantagem, não tem obrigação de jogar um futebol bonito. O Grêmio fez o que tinha que fazer, o Grêmio sacrificou ali. E é isso, e é difícil dizer a amostragem também, considerando 11 contra 11 na arena, porque em 20 minutos o Bernabé estava fora já, e até ali o jogo era parelho também. Então, não sei porque está dando corda também para uma opinião do Gabriel Jesus. Não sei exatamente qual que é a proposta do programa aqui, se a gente debater legal, mas acho que essa é a minha opinião. Não tem como comparar, analisar o jogo do Grêmio assim, seriamente, né? No contexto que foi a partida. Pois é, e agora perdão, Bento, pode falar. Não, é só uma pontuação. Jesus, ele quer corte, ele quer que o pessoal vá lá e comente no Instagram, dê curtida, compartilhe. Ele não tá preocupado com a opinião nua e crua. Agora, assim como o Cauê fez, eu também queria puxar um debate que é sobre o resto da temporada do Dupla Grenal. Na visão de vocês, o que a gente pode esperar? Quais são os alertas vermelhos, se é que eles existem, e o que poderia mudar para que os times tenham um ano pelo menos justo? Não precisa ser maravilhoso, mas pelo menos justo. Além do título da Copa do Brasil do Esporte Clube Internacional, eu acho que para essa temporada, eu vou ser sincero aqui, tá? Pode ser um pouco de clubismo, pode, mas eu acho que o Grêmio está se iludindo um pouco com esses últimos resultados, tá? Acho a zaga do Grêmio extremamente frágil, com dois meninos e com um lateral que era ponta até ontem. Eu acho que, claro, o Grêmio tem seus méritos da primeira partida ter matado o jogo, mas eu acho que foi graças a ter um jogador a mais praticamente o jogo todo. Eu acho que quando o Atlético Mineiro também, o Grêmio deu a sorte de ter um jogador a mais desde o início, e não foi um jogo fácil para o Grêmio. Conseguiu a vitória com o gol do Marlon de fora da área, assim, 2-1. Então eu acho que, claro, o Grêmio conseguiu o título, tem seus méritos por isso, mas eu acho que o torcedor do Grêmio que pensa em algo maior para essa temporada,
talvez esteja se iludindo, porque o Grêmio ainda tem um time muito frágil. Bom, começando pelo Grêmio, acho que o Luiz Castro encontrou a base do time, assim, acho que foi importante essa primeira fase, assim, do Gauchão, porque no começo ele estava um pouco perdido, não sabia o que botar ali no meio de campo, aí encontrou um sistema de jogo que coloca o Noriega na frente da zaga e acabou dando mais liberdade pro Arthur e, por exemplo, pro Monsalve nesse Grenal. E acredito que ele encontrou essa base, ainda tem que testar os jogadores como o Nardoni e o Léo Pérez, mas da mesma forma como o Grêmio venceu o Grenal não é a melhor maravilha do mundo, não é o fim do mundo para o Inter também. Acredito que tem bastante coisa a desenvolver num trabalho que deu muito certo no começo, no Pesolano, ainda está encontrando dificuldades, mas isso é normal para um trabalho que está no começo. Então, assim, eu acredito que vai ser uma temporada de ambos os times, vai ser uma temporada normal, assim, meio de tabela, talvez o Grêmio conseguindo um título ali, talvez nas Copas, mas acredito que não vai sair muito desses sustos, assim, mas o Inter tem que acordar principalmente no Brasileiro agora. A questão, assim, é do Grêmio, eu acredito que ele tem time, tem elenco e tem potencial. O Luiz Castro é um bom treinador. Ainda que o título teoricamente mais fácil daqui para frente, que é a Sul-Americana, tem muitos times de muito potencial, né? O próprio São Paulo tem River Plate, tem Racing. É a maior Sul-Americana da história, né? Exatamente. E o São então, Paulo de tem Roger potencial. Machado. Agora, o Inter, o que preocupa é, assim, o Pesolano começa com um bom trabalho, pelo time que ele tem um elenco muito limitado, mas o Inter não contratou ninguém na janela, né? De renome, pelo menos não veio ninguém, fechou a janela internacional agora, a janelinha, se eu não me engano, fica aberta, não sei se alguém pode me ajudar, até quando que fica aberta a janelinha? 27 de março. 27. Exatamente. Se o Inter não se movimentar no mercado, vai ficar muito difícil, assim, porque ele tem um 11 inicial que, ok, pode conseguir um meio de tabela tranquilamente, agora, sabe, lesionou alguém ali. Não, tudo bem, falta grana, só que, assim, tem que ser criativo também, né? Tipo, o que tu vai esperar de um time do Internacional? Se o Inter não gastar agora, ele vai pagar isso ano que vem, caindo para a Série B. Então, enfim, tem esse debate. Eu acho que o Inter podia ter sido um pouco mais criativo, enfim, trazido um nome que talvez não esteja em alta agora, mas que pudesse render futuramente, mas não trouxe, né? Até agora, pelo menos, a gente vai esperar até o dia 27 de março, mas eu acho que com esse elenco corre muitos riscos, assim, por exemplo, um Alan Patrick da vida, tá com seus 30 e poucos anos, se lesiona, quem que vai entrar no lugar, assim, sabe? Quem que vai suprir a ausência dele no nível? Lembrando que a gente está em guerra e o Alessandro Barcelos gosta. Então, a gente nunca sabe o que pode vir ali do Irã, do Oriente Médio, da Arábia. Quem sabe o Inter pode surpreender. Tem jogadores aí na Arábia Saudita, né, que com potencial para um bom êxodo, né, pro futebol brasileiro. Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, né, Saint-Maximin, Karim Benzema, aí, que quase disputando o Grêmio, ainda bem que veio o Carlos Vinícius, né? Informação, Saint-Maximin está na França. Opa, ele se adiantou então, eu já sabia mais ou menos o que Ele saiu do América do México, inclusive, por conta de racismo, e agora está na França. Força, Saint-Maximin. Não, mas sobre ganhar gauchão, cara, eu acho sempre muito complicado ganhar gauchão, porque é o torneio que mais ilude o cara, né? E, enfim, o Grêmio, os últimos, né? Só para estatística, né? De 10 ganhou 8, né? Um número bem expressivo aí. Mas também não se deu muito bem nessas 8 temporadas que o Grêmio ganhou, né? Sempre ali durante o ano tropeçou e tal. Mas eu acho que nesse gauchão o Grêmio conseguiu fazer um laboratório melhor, assim, né? Porque se tu pega tanto o time do primeiro Grenal, o time das primeiras rodadas ali, enfim, o Grêmio já mandou muita gente embora ali. Muita gente ali que não estava rendendo, né? O Edenilson foi embora, Cristaldo, Cuejar, Thiago Volpe foi embora um pouquinho antes. Quem lembrar de mais algum nome aí também, por favor. Mas, enfim, esses eu acho que pesavam mais ali no vestiário, né? Então, acho que o Grêmio foi meio que crescendo ao longo do Brasil, ao longo do gauchão. Mas nenhum dos dois times também está muito bem no Brasileirão, né? Que é o que realmente importa, assim. O gauchão é legal de ganhar, mas depois abre o olho e segue, né? Eu acho que o Grêmio tem uma base legal agora, acho que achou umas soluções interessantes ali. Não sei se, por exemplo, Pavon de lateral é uma coisa que eu investiria a longo prazo. Acho que é um quebra-galho legal.
mas também não pode se iludir muito. Eu quero ver os argentinos jogando ali também, o Nardoni e o Léo Pérez. E quanto ao Inter, eu já acho que é hora de colocar o Abel para treinar. Eu vou ser bem sincero, na minha análise eu vou começar pelo Grêmio, e eu discordo da visão do Lorenzo, porque o Pavon na lateral, inclusive eu tirei print esses dias, é algo que eu penso desde novembro do ano passado, pelo menos desde novembro do ano passado. Então, assim, para mim era muito óbvio que um jogador que atua no ataque não faz gols. Ele passou eu acho, se não me engano, mais de 30 partidas sem marcar gol, sendo um atacante com a camisa do Grêmio. Eu não sei por que Foi ele tinha um ano praticamente. É muita coisa para um atacante. Ele tinha mania de cortar para o pé esquerdo e chutar na lua. Acho que ele andou vendo highlights do Lucas Silva jogando no Grêmio, especialista em chutar para fora. E na parte defensiva ele era muito bom, cara. Sempre muito bom, se entregava bastante, dava muitos carrinhos certos. Então, não é incomum. Não é comum, mas também não é incomum um jogador trocar de posição no futebol. E eu acho que o Pavon, nesse momento, ele tem potencial de se tornar um excelente lateral. Obviamente, a adaptação é algo que leva tempo, ele vai ter seus problemas ali, mas eu acredito que ele tem um potencial de se tornar um lateral bom, inclusive, sendo bem sincero, um lateral de seleção argentina, porque Montiel tá em baixa no River Plate. Eu vi muitos comentários de torcedores do River comentando mal, falando mal sobre o Montiel. O outro é o Molina, do Atlético de Madrid, que também vem em baixa. Então, assim, se bobear, se o Pavon continuar jogando bem, se for testado numa dessas datas FIFAs que nós teremos, pode ser que ele venha pintar na seleção argentina. Eu não duvido, ele já atuou numa Copa do Mundo em 2018 e pode sim jogar novamente. Então, nesse ponto eu discordo. Eu, sendo bem sincero, não vejo o Grêmio ganhando títulos nessa temporada, apesar ali de na Sul-Americana ser um dos times teoricamente mais fortes. Eu acho que Grêmio e São Paulo são os grandes favoritos junto com o Racing, porque o River Plate está numa draga absurda lá no Campeonato Argentino. Agora chega o Cudê para tentar mudar esse panorama. Mas eu não sei se o Grêmio tem, como é que eu posso dizer? Tem futebol. Sendo bem simples, tem futebol para conseguir ser campeão da Copa Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser uma temporada parecida com a do ano passado, com muitos altos e baixos, mas mesmo assim conseguindo terminar na primeira parte da tabela. Talvez um pouco mais acima do que foi a última temporada, mas brigar por título ainda não vejo. E o Internacional me preocupa, porque tem um elenco enfraquecido em relação ao da última temporada. Nessas partidas vem jogando bem, isso é um fato, vem jogando bem contra seus adversários de Série A, mas não consegue ganhar de jeito nenhum. Então, ou isso muda imediatamente, ou o Inter vai ter problemas seríssimos lá na frente, assim como teve no ano passado. Não adianta a gente colocar a desculpa sempre em erros individuais, se no coletivo também não consegue resolver lá na frente. Então, assim, o Inter precisa olhar com urgência para o Campeonato Brasileiro, porque já são 2 pontos em 12 que o Inter tem, e se isso não mudar o mais breve possível, olha, vai ficar complicado lá na frente. Então, assim, sinal amarelo para o Inter, tá em alerta e precisa abrir o olho, precisa começar a vencer partidas, mesmo sem performar. Precisa abandonar essa ideia de jogar bem sem ganhar. Precisa ganhar mesmo que seja sem jogar bem. Caio, uma pergunta de sim ou não. Pesolano passa a Páscoa no Rio Grande do Sul ou não? Passa. Porém, ali o Dia dos Namorados, daí eu já não sei. Festa junina, eu acho que não. Beto, eu Olha, quero saber se a não tua vencer- expectativa para o Internacional de 2026, por favor. Eu tô tentando mencionar em palavras aqui a minha expectativa para o elenco colorado, mas eu acho que uma das primeiras coisas que tem que parar é essa pouca sem vergonhice aí de capitão e treinador começar a xingar a arbitragem, cara, falar que a culpa do jogo foi por causa da arbitragem. Eu acho que a gente estava falando ali mais cedo que a questão, esse quebra-pau em cima da decisão da arbitragem é uma coisa que a gente tem que entender que a arbitragem realmente é um nível abaixo, mas acho que começa por cima.
começa pelo treinador e começa pelo capitão não ficar dando aquelas declarações que ele dá em coletiva, que ele dá ali no show do intervalo ali. Porque senão... Tu tá com nós ou tá com os caras? Não, é que eu acho que a gente tem que ter uma mentalidade, a gente tem que ter uma mentalidade de assim, porra, tamo mal, jogamos mal, não tem que ficar culpando a arbitragem, entendeu? É por isso que eu gosto muito mais de Kings League. Kings League ali, os cara falam, bota gol dobrado, o jogador estrelinha, faz 2 gols, fez gol. Não Mas fica a reclamando. arbitragem da Kings League deixa a desejar também. Mais que o Gauchão, né? Não, aí é difícil. Mas agora, por uma expectativa assim, do elenco colorado, eu acho que aquilo que eu falei no projeto piloto ali, é que falta aqui, ó. Falta a virada do Inter. Ele joga bem, faz jogada burra e empata. Faz jogada burra e perde. Empata com o Remo. Perde pro Grêmio ali toma uma goleada do Grêmio porque foi expulso num lance absurdo ali do Bernabé. Então eu acho que é sempre a burrice aqui que falta isso aqui, ó, pro Inter engrenar. Mas eu confio ali que o Pesolano passa a Páscoa, passa o Dia dos Namorados, e vai conseguir levar esse Inter aí para um meio de tabela. E o 20 de setembro, Dia do Gaúcho. Aí tá muito longe. O Bento tocou num ponto bom ali, que é a questão das falas do treinador, do Pesolano e do Alan Patrick, que eu achei uma fala muito, muito triste, assim, do Pesolano chegar na coletiva e falar que o Campeonato Gaúcho foi criado para o Grêmio, assim, foi dado de mãos dadas, assim, basicamente. E acho que ele acaba fazendo uma cortina de fumaça que ele acaba não vendo o próprio time, assim, os erros do próprio time, que o Inter, querendo ou não, antes do possível pênalti, já tinha criado 3 chances ali que podia ter matado o jogo ali, ter empatado e não marcou. Então, assim, acho que tem bastante coisa para analisar do Inter. E pode falar. Eu vou só discordar um pouco de ti, tipo assim, querendo ou não, o cara tava ali para falar o que a torcida quer ouvir, né, meu? Tipo Com assim, certeza. A gente não sabe, tudo bem, pode ser uma análise realmente, se ele realmente acreditar que o problema é tudo isso, sabe? Aí ele vai estar sendo cego. Agora, quando tu vai pra entrevista com uma torcida, o Inter botou o quê? 45 mil ontem. Tava todo mundo puto de lá. Tipo assim, se tu vai para casa ouvindo o teu treinador falar sobre, pô, eu errei aqui, eu errei, pô, aí o Pesolano não vai passar o meu aniversário aqui em Porto Alegre. Eu prefiro o Pesolano que fale isso, o torcedor quer ouvir, do que o Roger Machado falando do terceiro quarto, da segunda metade. Muito chato, é muito chato. Não tem como aguentar, não. Numérica, ofensiva. Porra, vai tomar no cu. Eu quero que o meu treinador se indigne. E outra, o Renato Gaúcho fez isso anos aqui. E eu acho que isso é legal, porra. Tipo, eu sei, internamente o Pesolano deve falar, deve assumir os erros, deve corrigir os erros no treinamento, mas externamente tem que fazer isso mesmo. Tem que reclamar, tem que falar pra torcida. E é isso aí. O pior é que externamente ele até admitiu os erros. Durante a coletiva ele falou que o gol de bola parada que o Inter tomou não pode existir. Então ele ainda assim consegue conciliar as duas formas. E é óbvio. O Pesolano, ele libera ou não a camisa rosa? Como é que é a posição dele? Eu acho que com o aval do Abel, não. Mas, voltando pro campo, assim, apesar da vitória não ter vindo, cara, o time estar jogando bem é um bom sinal, assim. O Inter cria, peca em botar a bola para dentro. O nosso centroavante é o Rafael Borré, mas acho que a gente está criando, está chegando, e eu acho que o Inter não fez a partida ruim do Inter, que eu me lembre. Além dos 3-0, que teve um jogador a menos desde o primeiro tempo, foi com o Piranga de Erechim na primeira rodada do Gauchão ali, nas primeiras rodadas do Gauchão, com o time B, C. Tirando isso, acho que o Inter fez jogos justos, abertos e criou contra Flamengo, contra Palmeiras. Claro, deu azar, acabou perdendo o resultado, mas são boas atuações, que dão esperança para o torcedor. Senhores, então acho que vamos tocar para o próximo assunto, que com certeza é o mais legal, né? Vamos repercutir então agora os estaduais dos outros estados. Acho que os principais que rolaram nesse final de semana, né? Foi São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tivemos Palmeiras campeão do Paulista, Flamengo campeão do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, Cruzeiro campeão em um jogo onde rolou uma das maiores pancadarias realizadas dentro de um campo de Só um adendo antes.
só um adendo um pouquinho antes da gente seguir para o melhor assunto da noite. Falar aqui um pouco sobre algumas surpresas que aconteceram nesses estaduais, que foram a vitória do Barra em cima da Chapecoense, lá no Campeonato Catarinense, e a vitória do Paysandu em cima do Remo, lá no Pará. E no Bavi aconteceu aquilo que era esperado, o Bahia venceu o Vitória e foi campeão mais uma vez, mas esses campeonatos eu acho que também mereciam um destaque, ainda mais por conta dessas surpresas. Com certeza. No Catarinense, Figueirense e Joinville foram rebaixados para a segunda divisão. Os estaduais, eles nos rendem assunto para a gente fazer, acho que um podcast só sobre estaduais, né? Mas vamos seguir aqui para o assunto de Minas Gerais, porque não é todo dia que se vê uma briga que se viu ontem, né? Nesse domingo. Tudo bem, tem a questão de tinha criança no estádio, não é muito legal. Tem a questão de que, tu gera ódio nas torcidas, e aí vai ter, a família que não vai querer levar a criança para o estádio. Agora, no dia que eu ficar triste vendo 23 milionários trocarem porradaria sincera dentro de campo, aí vocês me internem. Eu quero saber o que vocês acharam dessa briga aí, se ela concorre para ser a melhor de todos os tempos ou não. Tu comentou das crianças, cara, mas a criançada adora, Augusto. A criançada, assim, se diverte com uma briga. É uma questão até freudiana, assim, cara, que a briga, né, essa coisa primitiva, assim, nos leva de volta para aquilo que é o cerne do ser humano, né, cara? Então, é realmente uma coisa muito bonita mesmo, né? É um espetáculo à parte, né? Apesar ali as regras da briga de rua ali, teve algumas cenas ali, né, de um pouco mais covardes ali por parte dos atletas, né? A gente preza um pouco pelo fair play, mas mesmo assim é coisa para entrar para a história, né? E enfim, o Grenal, que tinha esse histórico mais forte aí de brigas homéricas, né, de coisas maravilhosas ali, batalhas campais, e agora a gente está muito para trás, muito para trás. Eu acho que o clássico de Minas, desculpa, Cauê, o clássico de Minas cresce muito depois dessa briga, viu? Acho que chega próximo do Grenal, depois do último Grenal antes da pandemia ali, acho que foi o Grenal com mais cenas lamentáveis legais de ver, e esse foi uma pancadaria histórica. A cena do segurança pedindo para parar e dando uma bica no jogador do Cruzeiro é um bagulho assim, ó, absurdo. Uma das melhores cenas do futebol brasileiro. A verdade é que o Grenal ficou para trás em questão de briga. Porque, assim, se tu for ver a briga que em questão de campeonato, o Grenal ganha, que é na Libertadores. Mas em questão de porradaria franca, esse acho que ultrapassou. E outra coisa, né? O Atlético Mineiro perdeu em campo e perdeu na luta também, porque, pelo amor de Deus, o Hulk ficou norteado ali, ele ficou sozinho no meio de 5. Não, o Hulk foi a maior decepção, né, cara? O Hulk, a gente sonhava com esse dia, com o Hulk, numa pancadaria há anos, pô. E o cara não entregou o que a gente esperava dele. Ele deu uma ali que se pega de verdade, ele é nocaute. Mas assim, em outras questões ele foi fraco. Mas outros jogadores aí já podem criar uma nova carreira aí depois que se aposentar, pode entrar pro boxe. Por exemplo, o Caio Jorge ali, pô, pelo amor de Deus. É isso que eu ia falar. O Caio Jorge, se não quiser mais futebol, vai ali, pode botar no UFC Casabranca, que vai ter no próximo card ali. Não, eu acho que uma coisa absurda, que eu acho que poderia ter ficado 1000 vezes melhor a cena, foi se o Caio Jorge tivesse ficado com a camisa de baixo, que não sei se vocês viram, mas é a foto dele com um galo assim no colo e falando: calma, filho, o papai tá aqui. Então, se ele tivesse com uma camiseta escrita calma, filho, o papai tá aqui, e saiu no soco com todo mundo, aí eu acho que ganhava a cena de todas as brigas assim que já teve na história do futebol brasileiro. Pois é, o Caio Jorge, ele virou o legítimo jogador dos anos 90, né? Uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, porque ele não consegue ser aquela figura que todo mundo odeia, como é o Gabigol, mas ainda assim é uma figura muito boa da gente ter nesse futebol brasileiro, porque ele odeia o rival dele, ele deixa isso muito claro, ele machuca o rival dele, sempre faz gol, dá assistência, e ainda bate em diversos rivais da outra equipe. Então, assim, cara, Caio Jorge, nota 10 na briga, pra mim foi um espetáculo,
primeiramente, paz nos estádios, mas segundamente, se forem os milionários brigando, nossa, cara, tô de total acordo. Inclusive, eu passei o dia inteiro hoje vendo os highlights da briga e a cada frame novo que aparecia eu ficava mais encantado. Ver o Lianco apanhando do Cássio, o Cássio completamente maluco, dando uma bica nele, o Mateuzinho cobrando um tiro de meta na bunda do Lianco, depois algum jogador chegando assim de lado, pum, na cara dele também, o goleiro lá que apanhou de todo mundo. Cara, sério, sensacional, sensacional. Ainda mais, eu achei a parte mais justa foi o Everson ter levado o seu rosto de encontro à trave, porque completamente lamentável a forma como ele começou a briga. E ainda mais a forma como ele fugiu da briga depois. Se tu começou, continua, né? E essa questão do fascínio pela briga, né? Fez inclusive o nosso querido narrador Dandan, ele estava narrando o jogo e ele começa aquele protocolo clássico, né? Pô, isso é lamentável, briga, não sei o quê. Mas o encanto toma conta dele também. Ele começa a ser um personagem ali também, de forma que ele começa a narrar com uma alegria a briga, né? Uou, a voadora do Cássio, não sei o quê. Cara, e é muito legal, cara. A briga realmente, ela une a gente, né? E eu acho que a gente poderia trocar a prorrogação ou os pênaltis na regra por uma porradaria sim, mas uma batalha campal mesmo. Com certeza. Com todo mundo participando. E eu gostaria de ouvir o relato dos amigos aqui que tem histórico de brigas dentro do esporte, né? Os nossos amigos Marcelo Bento e Bernardo Alencastro, que já saíram na porrada contra os amigos românticos, né? Eu não me recordo disso, isso aí é um Bernardo de outros momentos, mas eu queria trazer de novo e parabenizar, eu não sei o nome, tá? Se vocês puderem me ajudar, o árbitro do jogo saiu de cena, deu protagonismo aos jogadores. Matheus Candansan. Não acalmou os ânimos. É isso que a gente quer de um árbitro de futebol. É só isso que a gente quer. Deixa o protagonismo aos jogadores. Outro ponto, Caio Jorge. Verdade. Acho que a gente pode até, em outro programa, falar sobre, mas Caio Jorge está cavando uma vaguinha na seleção brasileira esse ano. Ou eu tô maluco. Eu acho que ele é um bom nome. E acho que é um bom nome tanto para futebol quanto para o boxe, né? Para as duas, exato. Legal ali. Se tiver que bater pênalti e ajudar na briga, ele ajuda na briga. Ajuda na briga. Eu ia falar mais uma coisa. O Lianco é um ser humano detestável. Eu não sei se é pessoal isso, tá? Mas eu acho ele um ser humano detestável, um jogador detestável. E o goleiro Everson também. Então eu fiquei feliz. Parabéns aos jogadores do Cruzeiro aí. Foi muito legal ver. Opa. Desculpa, Laurel, eu quero só nomear os 23 heróis que a gente teve esse domingo para não passar em branco com essa oportunidade, né? Por ter nos concedido uma tarde e noite tão maravilhosa. Temos Cássio, Fagner... Eu acho que depois a gente precisa vaiar os jogadores que não foram expulsos. Podemos. Por parte do Cruzeiro, temos Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Vilhalba, Cauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson, Caio Jorge. Atlético Mineiro, temos Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lianco, o Juan, Júnior Alonso, Renan Lodge, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk. Temos 23 jogadores. Não seria uma péssima ideia a gente fazer um amistoso com esses 23 jogadores e arrecadar fundos, quem sabe até para as chuvas de Minas Gerais. Seria uma ideia histórica. Eu acho uma grande ideia. Acho que o próximo clássico, né, Atlético e Cruzeiro, ao invés... Quem tinha que estar suspenso é quem não brigou. Que o cara não teve... Informação, se não me engano, é dia 3 de maio. Dia 3 de maio, próximo Atlético Mineiro. Próximo é o Dia do Trabalhador aí, né? E eu acho não que tem nenhuma relação. Na pegada da Kings League, acho que podia ter uma carta durante o jogo que tu escolhe e sai na porrada com alguém da tua escolha. Os outros jogadores ficam em volta, esperam ver o que acontecer e entretenimento para tudo que é lado. Senhores, chegamos aos nossos 45 minutos. Opa, Bento, vamos lá. Teve porrada na Kings League hoje também, viu? Primeiro jogo da Kings League teve porrada. Uns aleatórios e se socaram lá, do Funk Ball e Dendele. Mas não foi tão legal, cara.
Eu sou a favor da gente ter um minuto Kings League, viu? Pode ser também. Pode Vamos lá. ser Eu vou dar uma rodada o final segundo, aí para vocês segundo Kings falarem League. a mensagem final aí de vocês. E aí no final a gente faz um grande paz nos estádios. Como Prefiro o um Caio nos minuto sugeriu Copa na Bica. outra. Aí é com vocês, vamos lá. Vamos começar com o Bentinho. Bentinho, seu destaque final aí para a gente encerrar o nosso primeiro programa. Meu destaque final vai para o Bernardo, que em menos de uma hora disse atrocidades como intercampeão na Copa do Brasil, bateu palma para o juiz do Atlético e Cruzeiro e ainda ovacionou Kings League. Vamos agora então com ele, que foi citado, por favor, Bernardo. Agradeço a menção. Foi uma honra fazer parte do Arquibancada Cast, junto de figuras famosíssimas, influenciadores esportivos como o Castro Gol. E eu estou muito feliz por ser reconhecido dessa maneira. E eu acho que eu já posso morrer feliz já. Castro Gol, foi citado agora com você. Meu destaque final vai para nossas amizades, né? Os laços que a gente cultiva, a gente falou tanto em briga, né? Mas o futebol também, ele é amizade. Caio Matos, por favor, com você. Pois é, eu fico pensando se a gente tivesse esse minuto porradaria na Copa Fabico, eu imagino que 90% dos atletas gostariam de brigar com o Gabriel Jesus, que tem posturas lamentáveis durante as partidas, né? Mas eu gostaria depois de pedir mais uma vez para que votem no Babu. Ele tá tendo atitudes lamentáveis dentro da casa do BBB e merece sair com uma rejeição nível Carol Conká. Eu sou time fora Milena. Cauê Santos, com você. Ele salientar que, né, nós, como jornalistas sérios, que temos que ter a paz nos estádios. Dito isso, acho que o craque da rodada foi o nosso segurança do Atlético, que esse aí vai ficar para a história. O cara pediu paz e logo em seguida meteu uma bica, um tiro de meta na cabeça do jogador do Cruzeiro. Enfim, esse que é o nosso futebol brasileiro. Acho que nada mais justo do que terminarmos todos com o microfone ligado, pedindo paz nos estádios, né? Então, por favor, no 3. 1, 2, 3. Paz Paz nos estádios. Muito bem. Aos seguidores, muito obrigado por acompanhar esse primeiro episódio do Arquibancada, como já falei, o Arquibancast, né? Como já falei, esse vai ser o primeiro de muitos, que haverão vários e, enfim, teremos todos aqui várias oportunidades para falar muita merda, que é o que a gente mais gosta. Então, obrigado pela companhia e nos vemos no próximo. Boa noite ou bom dia.